Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente fala sobre a última parte do sistema de distribuição de energia elétrica, que envolvem as redes elétricas inteligentes, ou seja, envolve o futuro dos sistemas de distribuição. Esse é um mini curso que resume, esse é um mini curso que é dado numa série de 3 aulas. Então, teve a primeira aula, que eu falei sobre planejamento e equipamentos, a segunda aula, que eu falei mais sobre a parte comercial do sistema de distribuição, e agora a gente fala sobre as redes elétricas inteligentes. Então, esse mini curso que eu estou passando para vocês, ele resume aproximadamente 21 horas de aula, de videoaulas que eu tenho num curso regular de graduação e de pós-graduação, e também num curso à distância. O que a gente vai ver na aula de hoje é uma ideia de futuro. Esse futuro, em alguns países, ele já está muito próximo, né? Muitos países já avançaram nas redes elétricas inteligentes e o Brasil começa a dar os primeiros passos nesse sentido e provavelmente daqui a alguns anos a gente também chegue a um nível que a gente pode dizer que as nossas redes elétricas são redes elétricas inteligentes. Tá? Então, a ideia aqui é passar como é que essa evolução deve acontecer. Para fazer isso, a gente precisa definir o que é Smart Grid, né? O que é uma rede elétrica inteligente. Essa não é uma definição simples, né? Esse conceito, essa ideia foi estabelecido lá no final da década de 90, né, num artigo científico em que sinalizava a evolução das redes elétricas, e aí se criou esse termo Smart Grid, que na verdade não é uma rede nova, e sim como colocar mais inteligência na rede elétrica que existe. E a melhor definição que eu encontrei para isso, ela pode ser ilustrada a partir da seguinte figura. Imagina uma rede moderna, ou seja, uma rede que tenha medidores, geração distribuída, medidor inteligente residencial, geração distribuída, carro elétrico, painéis fotovoltaicos, quer dizer, uma rede que em alguns lugares se assemelha ao que existe hoje. Em vários países, o carro elétrico está mais do que presente, aqui no Brasil ainda é bastante incipiente, mas é algo que tende a evoluir. Então, considerando uma rede elétrica moderna, como essa, vamos supor que a gente tenha alguns equipamentos de medição espalhados, principalmente nas residências, e existe uma infraestrutura de comunicação que permite que a gente consiga transportar a informação de energia, demanda, tensão, corrente, em tempo real, lá para a subestação na distribuidora. Então, dado que essa infraestrutura existe, dado que os consumidores podem trocar informações entre si, a partir dessa medição e sistema de telecomunicação, a partir daí a gente tem uma infraestrutura básica para formar uma rede elétrica inteligente. Tá? Por que é uma infraestrutura? Porque a inteligência ela vai vir dos algoritmos que vão ser implementados em cima dessa rede, vai vir em cima dos equipamentos inteligentes que vão tomar decisões a partir dessas informações, etc, etc. Então, a gente pode definir a rede elétrica inteligente como a integração dos sistemas de potência que existe hoje, um sistema de medição e uma rede de telecomunicações. Isso vocês vão encontrar também com um termo que é bastante utilizado quando se fala de redes elétricas inteligentes, que é uma sigla que é AMI, Advanced Metering Infrastructure, ou seja, uma infraestrutura de medição avançada. Então, dado que a gente tem essa infraestrutura de medição avançada, dado que a rede, o sistema de potência está integrado com esse sistema de medição, com o sistema de telecomunicações, aí a gente pode, a partir dos registros, a partir dessa informação,
utilizar para melhorar o monitoramento do sistema elétrico, ou seja, eu consigo agora saber se um transformador está mais ou menos sobrecarregado em determinadas horas do dia. Eu consigo melhorar o planejamento, porque eu tenho uma série histórica com os registros e, portanto, eu consigo projetar para o futuro o que tende a acontecer com essa rede. Eu consigo melhorar a operação, porque dado que eu tenho informação em tempo real, eu posso ajustar em tempo real também o meu regulador de tensão, o meu banco de capacitor, os painéis fotovoltaicos do sistema elétrico, etc, etc. Faturamento. Com medição em tempo real, você pode estabelecer? Pode, não é que deve, mas você pode estabelecer um sistema de faturamento semelhante ao que acontece com o Uber, né? Ou seja, nas horas do dia em que você tem maior consumo, a energia pode ficar mais cara. Nas horas do dia que você tem menor consumo, a energia pode ficar mais barata. Professor, mas isso não é justo, não é correto? Eu não estou dizendo que seja justo, seja correto, nem estou dizendo como tem que ser as regras. O que eu estou dizendo é que, a partir dessa infraestrutura de medição, você pode estabelecer esse tipo de regra, esse tipo de opção para o consumidor. Proteção. Aqui tem um tema bastante interessante na proteção, que é a capacidade dos equipamentos de proteção, dos dispositivos de proteção se comunicarem entre si de maneira que o sistema ele possa se auto-recuperar. Existe até um termo para isso que se chama self-healing. Muitas empresas de distribuição já utilizam esse tipo de tecnologia. É possível fazer remanejamento de carga quando tem um problema na rede, tudo isso de forma automatizada, remanejamento de carga. É possível mudar o ajuste de um determinado dispositivo de proteção, tudo isso a partir dessas informações que são geradas da rede elétrica inteligente. Tá? Então, eu acho que essa é a melhor maneira da gente pensar uma rede elétrica inteligente e como ela tende a melhorar o sistema elétrico. Benefícios que a gente pode extrair disso: diminuir custo de energia. Então, você vai monitorar melhor, operar melhor, planejar melhor, e é óbvio que você vai ter, dado que você consegue fazer esse mapeamento, você consegue fazer o diagnóstico, você consegue propor soluções mais acuradas para a rede elétrica. Aumento da capacidade de transmissão vem junto com a diminuição do custo de energia. Aumentar a qualidade, a confiabilidade, redução e tempo de frequência das interrupções. Imagina que você está monitorando a rede elétrica como um todo. Qualquer problema que acontece na rede é facilmente percebido por quem a opera, porque ele vai perceber ele vai notar que determinados consumidores estão sem energia elétrica. Então, você consegue mapear os defeitos que acontecem na rede muito mais rapidamente e consegue atuar também rapidamente. Você consegue analisar muito mais rápido e atuar muito mais rápido. Aumento da segurança do sistema, isso é decorrente da confiabilidade, mas tem mais coisas, né? Se você pegar alguns problemas que acontecem na rede elétrica, como por exemplo, em tempestades ou chuvas muito fortes que acabam derrubando postes ou linhas de distribuição, muitas vezes não há um curto-circuito associado a essa queda, porque as linhas ficam lá penduradas. Então, dado que você não tem um curto-circuito, você não tem um equipamento de proteção atuando, você tem uma linha energizada de distribuição que fica lá disponível para qualquer pessoa tocar e ser eletrocutada. Então, se você tiver dispositivos inteligentes que te permitam, por exemplo, desligar essa linha de distribuição em tempo real, esse tipo de problema não acontece. Então você tem uma segurança às pessoas e animais, você tem segurança também do ponto de vista da confiabilidade do sistema. Você tem segurança que você vai ter mais energia elétrica por mais tempo com esse tipo de rede. Redução do impacto ambiental com o uso inteligente das fontes renováveis. Se você puder ter algum tipo de gerenciamento dessas fontes renováveis, seja diretamente gerenciando, controlando, né, a geração do consumidor, seja através de banco de baterias, por exemplo, que podem ser instaladas na rede,
e que são carregadas quando existe excesso de geração e descarregadas quando existe falta de geração, então você consegue com isso reduzir, por exemplo, a geração de energia de termoelétricas, que normalmente são mais poluentes, né? Desafios, né? Se eu contei toda essa história e mencionei dos aspectos positivos, por que a gente não tem ainda uma rede elétrica inteligente? Por que isso não é algo fortemente incentivado? E a razão no primeiro momento, o custo aumenta muito. A gente está falando de trocar todos os medidores de energia, de instalar um sistema, uma infraestrutura de telecomunicação que não é barato, não é uma coisa simples de se fazer, e os benefícios vão ser vistos a médio e longo prazo. Então, não é fácil estabelecer esse tipo de política, né? Desenvolvimento de equipamentos de controle de uso renováveis, que são sazonais e intermitentes. Na verdade, aqui tem todo um campo de trabalho que se abre, que envolve os dispositivos de controle que vão ser utilizados, algoritmos para controlar essa rede elétrica, sensores. Então tem todo um mercado que tende a evoluir muito na medida que essas redes de distribuição inteligentes avançam, né? Isso não é uma coisa simples, tem uma inércia para acontecer. Padronização de equipamentos de telecomunicação, dos equipamentos, ou seja, diferentes dispositivos de telecomunicação podem ser utilizados de diferentes empresas, mas é importante que se padronize o processo de comunicação entre esses dispositivos. Os algoritmos internos são de tecnologia de cada empresa, mas a parte que envolve a comunicação é importante que seja padronizada. Isso é um desafio de se fazer, não é algo trivial. Utilização de medição confiável e redundante. Se você está lidando com faturamento de energia, é importante que o seu medidor não deixe de funcionar, de repente você fique 2, 3 dias sem medição. Então, é importante que esse equipamento seja confiável para que a fatura que chegue para você também seja confiável, e que para diferentes formas de faturamento, como a que eu citei, em tempo real, também seja confiável. Proteção de dados, informações dos consumidores da rede elétrica contra ataques cibernéticos. Esse é outro tema que deve ser bastante estudado na medida em que as redes elétricas avançam, dado a vulnerabilidade que a rede pode assumir quando você passa a controlá-la a partir de uma comunicação, de uma rede de telecomunicação que pode ser violada de alguma forma, né? Capacidade de armazenamento e processamento de dados para analisar e otimizar o sistema como um todo. Não só de armazenamento de dados, mas também de armazenamento de energia. Num cenário com forte penetração de energia renovável, é bom que a gente tenha fontes que possam prover maior segurança de fornecimento de energia. E aí a gente está falando essencialmente de baterias, né, para ajudar ou contribuir, né, para otimizar o sistema nas horas em que isso é mais demandado. Então, esses são os desafios que se tem. Eu não vejo esses desafios como grandes problemas, na verdade eu vejo como grandes oportunidades. Eu acho que as redes elétricas, elas tenderão a evoluir nessa direção, e isso é algo de médio e longo prazo. Portanto, as pessoas que eventualmente estão começando a trabalhar nesse tema podem achar que isso é algo tão remoto para elas que elas não devam investir muito tempo. Eu já acho que não. Eu acho que isso é de tão médio e longo prazo que significa que vale muito a pena a gente investir para poder surfar numa onda daqui a algum tempo, né? Então, eu vejo isso como um excelente projeto de futuro, né, para os sistemas de energia elétrica. Isso já está acontecendo em outros países, e o Brasil ele fica um pouco mais atrasado normalmente, mas
inevitavelmente acaba seguindo o caminho da modernização. Então, isso deve acontecer, na minha opinião, nos próximos anos. Espero que vocês tenham gostado desse mini curso. Se quiserem saber mais sobre isso, vai ter um curso completo à distância, em que eu vou falar sobre cada um desses assuntos: planejamento, equipamentos, proteção, comercialização e redes elétricas inteligentes. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima, gente.